Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Teacher Emanuel, professor de inglês, né? English Teacher. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Supimpa? Tudo em jóia? Espero que tenham todos passado um bom fim de semana, em casa, confortáveis, estejam se alimentando, tomando bastante líquido, se divertindo, mas não esqueçam de estudar também, tá bom? Não esqueçam de alimentar o cérebro de vocês, alimentar o conhecimento de vocês, que é muito importante, tá bom? Então, galera, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de inglês da quarta unidade, né, do quarto conteúdo do livro, que é falar sobre os meios de transporte, tá bom? Hoje eu vou ensinar vocês, mostrar para vocês aqui duas coisas do livro que são frases que você pode usar para perguntar se uma pessoa está vindo para onde você está, certo? Que é o verbo vir, que em inglês nós falamos o verbo to come, e o verbo também ir, que seria o verbo to go, tá? Então vou mostrar para vocês como é que você pergunta se a pessoa está vindo para onde você está e se a pessoa vai para algum lugar, tá bom? Lembrando que tem a diferença. Se ela está vindo, quer dizer que você já está naquele lugar, e se ela vai vir para onde você está, certo? E se ela vai para algum lugar, não quer dizer necessariamente que você vá com ela, é simplesmente que ela vai até um local, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar três páginas, as páginas 46, certo? 47 e 48, tá? Como eu sempre gosto de lembrar para vocês, 40, forte, certo? Forte. E aí você só faz adicionar os numerais depois, né? Você coloca só, por exemplo, 46, 47, 48. Aí você vai fort 6, fort 7 e fort 8. Beleza? Lembrando que embaixo das páginas de vocês, né, ao lado do numeralzinho aqui, do número da página, tem a forma escrita do número, né, para você poder ler e você ir se acostumando, tá? Não precisa ter a pronúncia correta. Você pode falar aqui, ó, 46, 46. Se você lembrar que 46 é 46, show de bola. Mas você tem que lembrar como é que é o 47, 47. Aqui, ó. Depois 48, 48, certo? Então nós vamos trabalhar essas três páginas. Então, como eu estava dizendo para vocês, nós temos aqui dois verbos muito importantes, tá? Que é o verbo come, esse aqui, ó, come, tá vendo que eu tô passando o mouse aqui embaixo dele, ó, come, certo? E o verbo go, aqui, ó, go, certo? Go, e nós falamos go, tá? Esse verbo come, o que que ele significa? Significa vir, vir, tá? Por isso que tem a pergunta aqui, ó, how do you come to school? How do you come to school? Certo? Então, o que a menina está perguntando aqui para ele? Ó? How seria como, né? Então, como você vem para a escola? How do you come to school? Aí ele vai perguntar, como você vem para a escola? Ela está na escola. Então, ele está perguntando, como você vem para a escola? Aí o menino vai e responde, by bus. Certo? By bus. O que significa isso daqui? Bus, galera, para quem não lembra, é o que? Ônibus, certo? Ele fala que vem de ônibus. Esse by aqui, ele vai ter o significado de. Esse by você vai sempre usar antes de meios de transporte para você dizer que você vem usando aquilo, certo? Você vem naquele meio de transporte. Como ele vem de ônibus, né? Então ele fala by bus, certo? Então de ônibus. E depois ele pergunta para ela, né? And you? And aqui significa o quê? And significa e. You, você, né? Então, by bus. And you? De ônibus. E você? Aí ela vai e responde aqui embaixo, ó. On foot. On foot. Certo? O que quer dizer isso daqui? Eu já expliquei para vocês na aula passada, quando eu falei todos os meios lá, os tipos de formas de transporte, os meios de transporte, né?
eu expliquei lá embaixo na página onde tinha aquela foto do parque, como se fosse um parque, né, da cidade, que as pessoas andando de bicicleta, de moto e tal. Lá embaixo dela tinha uma pessoa caminhando. Então eu falei pra vocês aqui, ó, on foot significa isso aqui, ó, que ela vai a pé, certo? Ou que ela usa os pés para ir andando, tá bom? On foot, ela vai caminhando, ela vai a pé, tá? Então, olha a diferença. Sempre que tiver esse on aqui, ó, on foot, quer dizer que ela vai a pé, vai caminhando. E se tiver esse by, quer dizer que vai de, e aqui o meio de transporte que a pessoa está utilizando. Digamos que ele fosse de carro, aí você colocaria by car, certo? By car, tá bom? Vamos aqui ver o segundo exemplo. Aqui nesse, já mudou, a pergunta é bem parecida, só que muda o verbo que nós vamos usar aqui. Por quê? Enquanto aqui nós usamos o come, que seria o vir, né? Aqui nós vamos usar o go, tá bom? Go. Go significa ir, certo? Se você vai a algum lugar, então o verbo ir. How do you go home? Certo? How do you go home? Desculpa. How do you go home? Quando a pessoa tem um costume de falar o português, né? Aí o inglês você acaba trocando as palavras na cabeça sem querer. Isso acontece com todo mundo, é normal. How do you go home? Então, como você vai para casa, certo? Como você vai para casa? Então, how do you go home? Aí o menino vai e responde para ela. By car, certo? Como eu falei para vocês, ó, by, né? De, e aí, ó, car. Então, carro, de carro, by car. And you? Tá perguntando para ela de novo, né? Eu vou de carro, e você? Aí ela vai e responde. By bicycle, certo? By bicycle. Olha aqui, ó. Essa aqui vai a pé, então ela fala on foot. Como essa daqui vai de bicicleta, né? Ele vai ser um meio de transporte, então ela vai de bicicleta. Então by bicycle, certo? Então aqui, galera, nós temos esses diálogos. Tente falar aí com você mesmo. Tente achar alguém que possa ler com você, conversar com você, simular isso daqui. Você lê essa parte você fala essa parte aqui, a pessoa responde e faz essa pergunta, depois você vai e responde, tá bom? Que é o que nós tentaremos fazer na sala, simular aqui essa conversa entre vocês, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, quem não pegou direitinho, quem não entendeu o uso do by, quem não entendeu o uso do on, quem não entendeu o que é o come, quem não entendeu o que é o go, quem está com alguma dúvida, é só voltar o vídeo aí um pouquinho e assistir novamente, né? Maravilha da tecnologia. É como se você tivesse o professor aí para explicar para você quantas vezes você quisesse no dia, né? Bem legal. Então, com essas explicações agora, nós vamos fazer algumas atividades aqui, certo? Como eu falei, tá com dúvida? Pausa o vídeo, assiste de novo, tá bom? Quem tá preparado, vamos lá para a próxima que eu vou explicar para vocês bem direitinho. Aqui nós temos a questão, ó. Olhe as imagens, certo? Look at the pictures and read sentence. Então você vai aqui, ó, olhar as imagens e você vai escrever frases ali, certo? Você vai escrever sentenças para aquilo. Qual a frase que o menino está falando aqui, ó? How do you go to school? Vocês lembram o que significa isso daqui, ó? How do you go to school? Primeira coisa, qual é o verbo que nós utilizamos aí? O verbo principal que nós temos utilizado. Aqui, ó, o go, né? Que significa vai. Então, ele está perguntando aqui, ó, como, certo? Como você vai para a escola, tá? How do you go to school? Como você vai para a escola? E aqui nós temos embaixo 4 figuras, certo? A, B, C, D, tá? 4 figuras aqui de formas que você pode utilizar. Eu não vou falar meio de transporte porque isso aqui não é um meio de transporte, né? Isso aqui é uma forma de você se locomover. Então aqui nós temos, ó, 4 formas que você pode usar para se locomover, para você ir até a escola. Vai depender muito do tamanho da cidade que você mora, da sua proximidade com a escola e diversos fatores, né?
Então, observem direitinho cada um deles, tá bom? Galera, para deixar bem claro para vocês, isso aqui é o que? Para vocês não acharem que isso aqui é um train, certo? Train, tá? Isso aqui não é um train. Isso aqui não é um trem, né? Como aqui em português nós falamos train. Em inglês, train. Não é um train. Isso aqui é um subway, certo? Subway. O que significa subway? É um metrô, beleza? Eu já falei na aula passada para vocês rapidamente, mas para vocês conseguirem identificar facilmente a diferença. O trem, galera, ele anda exclusivamente fora da terra. Fora da terra não, desculpa, em cima da terra, né? No piso normal, certo? Ele não anda abaixo da terra, ele não anda no subsolo, tá certo? O trem ele anda só em cima. Ah, professor, mas existe trem que passa por túnel, beleza? Mas só um pedacinho que ele anda ali. Ele anda só aquele pedaço do túnel para cruzar alguma montanha, alguma coisa. Depois ele continua andando no céu aberto, normal, certo? O trem ele anda assim. Já o metrô, o subway, ele pode andar nos dois sistemas. Ele pode andar tanto acima do solo, certo? No céu aberto e tudo mais, como ele pode andar no subsolo, tá bom? Que é onde as grandes cidades, geralmente elas usam o metrô no subsolo, né? Então abaixo das cidades você vai ter lá toda essa rede de metrô e tudo mais. Que se não estou enganado, acho que a rede de metrô mais famosa, né? Mais famosa do mundo é a inglesa, certo? Que é... Nossa, esqueci o nome agora deles lá. É uma... Historicamente, a rede de metrô, certo? Na Inglaterra, ela é no Reino Unido em si, ela é muito importante porque durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Ela serviu muito de esconderijo para as pessoas quando eles davam um alerta de que havia um bombardeio e tudo mais, bombardeio se aproximando das cidades. Então as pessoas corriam para dentro do metrô, certo? Do subway, lá nas instalações, porque elas são sempre muito reforçadas, porque existe toda uma cidade em cima delas, né? Então elas são reforçadas, elas são mais profundas, então as pessoas corriam para lá para se proteger daqueles bombardeios e tudo mais. Então ainda tem esse lado histórico também na Inglaterra, por isso que lá é muito famosa essa rede de metrô deles, e além do que é gigantesca, certo? Então, como eu estava falando, o metrô ele pode andar tanto por baixo da terra, certo? Em túneis e tudo mais, como ele pode andar por fora. E tem também metrôs que são mistos. Muitas vezes eles estão embaixo da terra, aí de repente eles sobem, saem e assim vai. Depende muito de por onde a linha do metrô vai levar, tá? Uma outra característica que separa muito o subway do trem, né? É que o trem ele carrega tanto pessoas como mercadorias, certo? Como uma carga pesada mesmo. Ele pode levar tanto pessoas como objetos, como cargas. Tanto é que no mundo os trens eles são muito usados assim, certo? A malha toda de trens do mundo ela é muito usada dessa forma para carregar, como é que se diz, várias cargas pesadas e tudo mais para transportar mais fácil de um lado para o outro, tá bom? Nos Estados Unidos eles fazem muito transporte de cargas, certo? Por exemplo, nos portos, né? Ligando o porto, ou alguma mercadoria vem de outro país, vem de barco, certo? E aí o barco, ele vai lá, tira todo o produto do barco, bota lá no cais do porto, né? No porto em si, e ali já tem trens aguardando os vagões para eles serem depositados naqueles trens, certo? E ali o trem ele vai e despacha para o resto do país, tá bom? Ele é muito usado para isso. Então o trem ele carrega tanto pessoas como mercadorias e tudo mais, tá? Já o subway ele não é usado para transporte de cargas e tudo mais. Ele é usado apenas para o transporte de pessoas, tá? Essa é a diferença básica, diferença bem básica também entre metrô e trem, ok? Então aqui nós temos um subway, né? Que seria um metrô. Como é que vocês vão fazer aqui, galera? Vocês não podem só botar o nome que tem esse aqui é um subway. Aí você vai e bota subway. Não, você tem que botar o que antes? Ó a pergunta, você está respondendo uma pergunta. Você não está simplesmente dizendo que objeto é esse aqui. Você está tendo que responder uma pergunta. Então a pergunta é:
How do you go to school? Aí você vai e coloca, eu vou o quê? The subway, certo? Então você bota by subway, certo? Desse jeito aqui, ó. Aqui não tem by car, você vai e coloca, ó, by bicycle. Você vai escrever, ó, by, aí bota by e bota subway. Ah, professor, eu não lembro como é que escreve. Escreve aí como você acha que é. Subway. Você escreve e depois você volta lá na página anterior, na página, se não me engano, a página 44 ou 45 do livro de vocês. Vai ter lá mostrando direitinho como é que escreve cada um deles, tá bom? Do mesmo jeito aqui, ó, esse pessoal tá indo o quê? A pé, né? Tá indo andando. Já expliquei para vocês como é que você escreve. Então, essa figura aqui que está dizendo que eles estão indo a pé, estão indo andando para a escola. O que é que você escreveria aqui? Dá uma relembrada aí, escreve o que você acha que é e depois você sobe lá nas outras páginas para você verificar se você acertou, tá bom? Então vocês vão olhar todos eles aqui, ó. Que objeto é esse aqui? Isso aqui é um ônibus. Como é que é o ônibus em inglês? Aí você vai e coloca by e bota o ônibus em inglês. E aqui, isso é o que? A magrelazinha, né? Uma bicicleta. Desculpa, a voz indo embora. Aí você vai botar by e bota bicicleta em inglês. Certo, galera? Então, repetindo, essa questão aqui vocês têm que responder essa pergunta aqui para cada um deles. How do you go to school? Como você vai para a escola? Sempre que tiver essa pergunta, vocês vão responder dessa forma que vocês vão escrever aqui. Qualquer dúvida, pausem o vídeo, voltem ele para eu vou explicar de novo. Ou então olhem aqui como é que as perguntas são feitas e como é que as respostas são dadas, tá? Não esqueça de que colocar o nome do objeto certinho, colocar a forma correta que a pessoa utiliza em cada um deles aqui para se locomover até a escola, tá certo? E a terceira página de hoje, galera, que é essa página aqui, ó, 48, né, a página 48, vocês vão ter que ir lá no livro de vocês e destacar os adesivos, tá? Eu já comentei com vocês, já fizemos até atividade sobre isso, que lá no finalzinho do livro de vocês, nas páginas 130 e 131, com as páginas brancas, as últimas páginas do livro mesmo, tá? Vocês têm aí duas páginas que são cheias de adesivos, tá? Onde nós já usamos esse da unidade 2, nós já usamos o da atividade 1 também, tá? E agora nós vamos usar esse lá de baixo da página 130, onde nós temos aqui duas pernas, né? Um barco, um táxi e uma moto, certo? Espero que vocês estejam vendo aí. Página 130 do livro de vocês, vai ter atividade 5, página 48. Aí tem 4 adesivos lá embaixo, onde tem duas perninhas, um bote, né, um barco, um táxi e uma moto. Vocês vão fazer o que? Vocês vão destacar esses adesivos, tá? Eles são aí retangulares, cuidado, destaquem com cuidado. Se precisar, peçam algum adulto que possa ajudar vocês a retirar, certo? Para não rasgar. Tirem com cuidado e vocês vão colar nesses quadradinhos aqui. Vocês vão olhar a frase de cada pessoa aqui. Vocês vão analisar a qual objeto, a qual forma de locomoção eles estão se referindo aqui, tá bom? E aí vocês vão colocar o adesivo aqui em cima, ó. Ó aqui as bolinhas, ó. É como se fosse um pensamento. A pessoa está fazendo, está falando, está afirmando aqui o que ela vai fazer e ela está pensando no que ela vai usar para ir até aquele local, certo? Em que forma de meio de transporte ela vai usar para ir até aquele local. Vou fazer essa primeira aqui com vocês. I go to the supermarket, certo? I go to the supermarket by taxi, certo? Ou taxi. Eu falei até para vocês na hora passada que não existe muito a diferença de pronúncia do nosso táxi para o deles. É mais porque fica um negócio mais chamativo. Não fala simplesmente táxi. Fica meio taxi, certo? Taxi, certo? Mas é bem parecido, né? No geral tudo é táxi, tá? Então aqui, ó. I go to the supermarket by taxi, ok? Então by taxi significa o quê? De táxi. Então vocês estão vendo aí que tem 4 figuras, uma delas é um táxi, né?
Então você destaca o táxi e coloca aqui, ó, nesse retângulo, certo? Tá bom? Olhando de longe, eu juro pra mim que isso é um retângulo, isso não parece um quadrado, porque o quadrado deveria ter lados iguais, né? Pra mim está parecendo um... Deixa eu olhar aqui no livro, só um minutinho. Porque senão eu posso estar falando retângulo, estão pensando que eu não sei a diferença entre retângulo e quadrado. Não estou ficando doido, graças a Deus. Realmente é um retângulo. Então vocês vão pegar um táxi, né, que eu falei, e vocês vão colocar aqui nesse retângulo, certo? E aí vocês vão olhar todos esses aqui, identifiquem a frase, tentem ler a frase, entendam, certo? Aqui vocês vão poder trabalhar também a unidade 3, né, que é onde nós vimos as localizações da cidade, o nome das coisas, tá? O que é supermarket? O que é isso? É supermercado, né? O que é school? O que é drugstore, certo? O que é work, certo? Esse work aqui, ele significa trabalho. Então, ele vai ao trabalho de... O que é isso aqui? Motorcycle. Aí vocês vão colocar o adesivo aqui. On foot. Essa expressão aqui se refere ao quê? Como é que essa pessoa vai até a drugstore? E essa aqui... Como é que essa pessoa vai até a school? By boat. Como é que é? Você vai e cola aqui, beleza? Então, galera, por hoje era só isso. Já voltei demais já. Por hoje era só isso, coisa bem simples. Espero que todos vocês consigam fazer. Na dúvida, pause um vídeo, assistam novamente, assistam outra vez, assistam outra e assim vai. Se realmente não conseguir fazer, fala comigo. Me mande as respostas por foto, tá certo? Mande a foto das respostas para que eu possa ver se está ficando tudo ok. E aí eu vou dizendo para vocês se está certo, se está errado, dando algumas dicas, tá bom? É melhor que assim todo mundo aprende junto e eu consigo ver direitinho qual o problema de cada um, tá certo? Galera, abraço bem grande, abraço digital, né? Que ninguém pode mais chegar perto um do outro. Boa semana para todos vocês, estudem bastante, continuem sendo crianças felizes e boas. Espero que dê tudo certo, que vocês consigam fazer e lembrem, qualquer problema, falem comigo, tá? E não esqueçam também de um último aviso, tentem responder sem olhar o livro antes, façam, se você errar não tem problema, é só você corrigir depois, mas é melhor você tentar e aprender que os erros podem virar acertos do que você ter medo de errar. Quando você vai fazer alguma prova, alguma coisa, aí que você não tem onde olhar, você fica com medo de errar, você fica nervoso. E não pode ter medo de errar. A gente erra para aprender depois. Tá bom? Valeu, galera. Abraço forte. Até a próxima. Fiquem com Deus.